Boa noite, meninas, a paz de Deus, que Deus abençoe o dia de vocês. Ainda tô de uniforme, porque eu já quero muito gravar esse vídeo. Como prometido, toda semana, todo domingo, a gente vai fazer um resumo. Não vai ser um resumo, como se diz, muito aprofundado, porque a gente já se aprofunda a semana inteira, né? Eu tento mandar o mais possível para vocês ali referente à palavra, mas a gente vai ver hoje os principais temas que a gente abordou durante essa semana. Então toda semana a gente vai fazer isso, além de que hoje a gente vai começar a fazer o nosso devocional. Então, uma vez por semana, sempre no domingo, depois desse vídeo, já em seguida a gente faz o devocional juntas. Tá bom? Então a gente começou com a leitura de Gênesis, né? No capítulo 1, onde a gente falou da criação. A gente inclusive falou sobre o que existia antes disso, né? Qual foi a representação de uma terra vazia e escura. A gente se aprofundou muito nessa questão. E eu gostaria de deixar uma observação. A gente vai estudar toda a Bíblia no decorrer do ano. Mas é muito importante ler Apocalipse, porque quando você terminar de ler toda a Bíblia, você vai entender o começo de Gênesis. Isso é uma das maravilhas da Bíblia que eu amo. Então, no capítulo 1, a gente começa a falar da criação dos céus, da terra e de tudo que existe nele. Depois dos versículos em diante, a gente fala da criação da vida vegetal, da criação da vida animal, a criação do homem. A gente conversa sobre o sábado. Existem algumas igrejas que guardam o sábado. Eu tenho a minha própria opinião, mas eu não quero falar sobre isso porque é uma opinião minha, né, individual. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso, mas eu já entrei em discussões que eu não quis devido a isso, então hoje eu evito. Mas eu acho que isso é algo muito pessoal mesmo, né? Algumas pessoas interpretam de uma maneira a Bíblia, outras pessoas de outra, essa parte do sábado e de comer animais, né? Que existem algumas religiões que não comem determinadas carnes devido a alguns fatos que acontecem na Bíblia. Mas existem vários teólogos, vários tipos de teólogos e várias teorias, né? Então, eu acho que isso é muito importante você entender qual dessas teorias, qual dessas teologias se aproxima mais com o teu pensamento, com aquilo que você acredita, ok? Depois, em seguida, a gente começa a falar da formação do Éden, né? Eu até mandei um vídeo que uma irmã compartilhou do manual bíblico, que inclusive eu tenho aqui, que tem um mapa onde pode ser que era o Jardim do Éden. É muito importante a gente entender. Para você ver, no Jardim do Éden existem duas teologias. A de que a pessoa acha que realmente era um jardim, né? E existem pessoas que acham que era um jeito que Deus fez para representar, sabe, alguma situação em nossas vidas. Então, isso que é importante você entender, que existem várias interpretações. Depois a gente fala da criação da mulher. Essa parte eu acho muito importante você estudá-la, não só ler Provérbios, porque aqui você começa a entender sobre a feminilidade bíblica, né, versus feminismo. O quanto Deus ama as mulheres, a criação e o cuidado que ele teve com a mulher ali no versículo 18 é lindo. Então, a gente vai falando sobre a tentação que a Eva teve e a queda do homem, que isso também é um tema que dá para abordar em diversas questões. Existem várias teorias que você pode se aprofundar. Mas no finalzinho ali do capítulo 2, que eu acabei não falando, a gente fala também sobre o casamento entre o homem e mulher. Isso também é um tema que na nossa era, no século XXI, é muito difícil de você abordar de uma maneira que você não seja julgada e de uma maneira que você não venha também envergonhar o evangelho, né? Porque Jesus prega amor, ele ama a alma, mas não ama o pecado. Então é importante vocês se aprofundarem nisso, até para conversar com pessoas quando questionarem vocês sobre o casamento entre homem e uma mulher. Então fica para vocês esse tema, do capítulo 2, do versículo 24, que daqui você pode tirar duas coisas: o casamento entre homem e mulher e o papel da mulher no casamento, que são dois temas que, pelo menos comigo, muitas pessoas não cristãs, onde eu trabalho ninguém é cristão. Não, na verdade tem
uma pessoa que segue a doutrina cristã, né? Algumas creem, mas não seguem. Então, é interessante você saber essas coisas para você saber o que falar e abordar. Então, a gente entra ali na tentação de Eva, aqui também entra várias questões, vários tipos de pensamentos. Por isso que é importante você ler, você tentar primeiro compreender com aquilo que você acredita, a tua denominação, né? Se você faz parte de alguma comunidade, porque cada um vai ter uma visão diferente. Eu tenho a minha teoria sobre isso, né? Eu não culpo Eva de nada. Tem muita gente que culpa. Quando eu não conhecia a Deus, eu também culpava. Mas até hoje a gente vive essas tentações e diariamente a gente precisa pedir a misericórdia do Senhor para nos ajudar, né? Então fala sobre a queda, sobre as consequências que isso teve, nos ensina muito sobre isso, sobre as consequências dos nossos pecados, que até hoje, né? Claro que mais pra frente a gente vai ver que Jesus veio pra gente poder ter isso de pedir perdão, de tentar todos os dias não fazer a mesma coisa, mas esse tema fala sobre isso. Entra também a parte da serpente, que aqui também entra várias teorias, que algumas pessoas acham que a serpente era um animal, alguns acham que a serpente era um dragão porque ela tinha pés, outras pessoas acham que a serpente era um jeito que Deus fez para se aproximar mais do sentido do pecado e tal. O que eu acho era que realmente ela era uma cobra, mas no sentido figurativo que ela foi realmente apresentada nessa questão, né? Então, mais meu pensamento. Depois a gente começa a falar sobre quando a serpente enganou Eva, que ela enganou, que ela falou para Adão também comer, e aqui também entra várias questões muito importantes para se aprofundar, para quem gosta de se aprofundar na palavra, principalmente pela questão que Deus tinha falado diretamente para Adão não comer daquele fruto, e ele, sabendo disso, obedeceu sua esposa e não a Deus. Então aqui também entram uns papos para uma discussão bem legal. Entrando no capítulo 4, a gente começa a falar do nascimento de Caim e Abel, né? Depois a gente fala do primeiro homicídio, que também é algo muito, muito importante, porque a gente entra a falar do dízimo, né? Que um dá o melhor para Deus e o outro não. Isso eu até falei hoje no meu serviço, é muito importante. Você sempre dá o melhor e não aquilo que sobra para Deus. Então aqui a gente já pega muitos ensinamentos. Depois a gente fala do nascimento de Sete, depois tem a genealogia de Sete, que é muito importante vocês estudarem as genealogias. Eu até falei que isso é muito importante para vocês entenderem os próximos personagens que vêm pela frente. Depois vem sobre a corrupção geral do gênero humano. A gente fala sobre, entra pela história de Noé, a gente começa a conhecer esse homem maravilhoso, as promessas que Deus tinha para a família dele, as instruções que Deus deu sobre a arca. Depois vem o dilúvio, né, que Deus queria fazer aquela limpeza naquela terra que já não era mais perfeita como ele sonhava pra gente, né. Depois vem as águas do dilúvio diminuem, que é quando Noé sai. Toda a terra com a mesma língua. A gente começa a falar da Torre de Babel, né, que é muito interessante. Isso aqui também tem várias teorias. Alguns dizem que foi assim que surgiu os idiomas, né, por isso que a gente fala em cada país uma língua diferente. Outros dizem outras coisas, mas eu acredito mais que seja nisso, né. Essa é a parte que mais condiz com aquilo que eu acredito. Depois, e aqui nos ensina muitas coisas, principalmente pela ganância que eles tinham de querer construir aquela torre para chegar mais próximos de Deus. Mas não era pelo fato de estar próximo de Deus, e sim porque eles queriam ser lembrados por fazer isso, entende? Pelo ato, não pela fé que eles tinham em Deus, né? Depois a gente começa a falar de Deus de Abraão, porque ele ainda não era Abraão. Do capítulo 12 a gente já tá. Daí Abraão desce ao Egito. Aqui a gente aprende Abrão, no caso, né, que ele ainda não é Abraão. É um dos meus personagens homens preferidos da Bíblia. Só perde pro Jeremias, porque Jeremias ainda é meu preferidinho. Mas devido às promessas e à fé que ele tinha, sabe? Eu sei que talvez Jó teve um pouco mais de fé que ele, mas a gente estudando ele, a gente vai ver muitas coisas, muitas promessas, muitas situações que acontecem, que foi lindo, assim, sabe? Que Deus fez. Então, a gente começa a ver que ele deixou a sua cidade, né?
e foi para outro lugar. Depois ele volta, ele se separa do seu sobrinho Ló e acontecem coisas extraordinárias. Um age pelo coração, outro pela espiritualidade. Isso também a gente já conversou. Depois a gente começa a falar de quando Ló é levado em cativo e ele vai lá. Aí a gente entra com o personagem Melquisedeque, que hoje eu até enviei uma colaboração de uma das nossas irmãs aqui, que ela deu sobre esse personagem, que é importante você entender. Depois a gente fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão de que lhe daria um filho, né? Depois Deus faz uma nova aliança com Abraão. Depois Agar é dada por mulher a Abraão. Depois, essa parte de Agar, para quem não se lembra muito bem, é a da serva, né? Porque estava demorando para ter o filho e a sua esposa não agiu com sabedoria e deu a sua serva, que isso era algo bem comum naquela época, né? Para mim, até hoje, eu fico... Deus muda o nome de Abraão e se torna Abraão. Deus muda o nome da esposa de Abraão de Sarai para Sara. Depois a gente vai para a parte da circuncisão. Isso também é muito importante você entender o porquê, né? Era preciso daquilo, eu também já mandei aqui. É só um resumo mesmo daquilo que a gente estudou para você se lembrar. Aparecem os 3 homens a Abraão. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso é muito importante vocês entenderem. Abraão intercede por Sodoma, né, devido ao seu sobrinho estar lá. Depois Ló recebe os anjos. Isso aqui é uma das palavras que mais mexe comigo, né? Que ele tenta dar suas filhas pro pessoal que queria fazer coisas horríveis com os anjos, coisas horríveis mesmo. Pode pensar no mais horrível possível. Porque era isso, aquelas cidades já estavam tomadas pelo pecado, por coisas horríveis, por isso que Deus queria destruir. Depois a gente entra na destruição. Depois a gente começa a falar também da esposa de Ló, né, que se transformou numa estátua de sal, que nos ensina muitas coisas devido a gente olhar para os nossos pecados, olhar para o nosso passado e não ir para frente. Abraão nega Sara, né, que diz que é sua irmã. Isso também, meu Deus, é algo muito importante para a gente refletir sobre julgamentos, né, porque Abraão julgava que aquelas pessoas de onde eles estavam não criam no Deus que ele cria, né. Então ele achou que daquela maneira seria mais fácil, né? Então, depois a gente fala do nascimento de Isaac, a despedida de Agar a Ismael. Abimeleque faz uma aliança com Abraão. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Cara, essa parte aqui é muito complicada, né, gente? Eu até hoje eu tava conversando no meu serviço, que eu falo muito pra Deus, sabe? Deus transformar meu coração, porque principalmente nessa questão de filhos, eu tenho uma filha e ela é meu respirar, assim, aqui na terra, sabe? E eu fico pensando, eu na situação de Abraão, sabe? Eu peço muita misericórdia pro Senhor. A gente fala da morte de Sara também, né? Que foi algo importante. E Abraão manda seu servo buscar uma esposa para o seu filho, né? Depois o encontro com Rebeca. Rebeca consente em casar com Isaac. Essas partes são muito interessantes da gente ver, porque tem todo um desenrolar bem legal, bem bacana. São histórias mais conhecidas, né, da palavra, da Bíblia, mas nos ensina muitas coisas, principalmente em ter fé, em temer as coisas de Deus. Então, para a semana, né, o que eu posso aprender com Deus nessa semana? Nossa, eu pude aprender muitas coisas. Eu aprendi principalmente sobre como Ele é fiel nas promessas que Ele faz na nossa vida. Sejam elas boas ou elas ruins, Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. O que eu aprendi sobre mim é que eu preciso realmente ter mais fé, ser mais constante, sabe? Não somente ler, mas praticar ainda mais e mais da palavra do Senhor. E o que eu preciso melhorar, nossa, eu ficaria aqui a noite toda falando, mas uma das partes dessa semana que mais mexeu com a situação que eu estou vivendo na minha vida agora foi a esposa de Ló, nessa questão de olhar para o passado e se apegar em coisas que já foi. E também a parte de sacrificar o filho, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas.
que a gente falando assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a gente tem filhos, né? Eu não digo nem tanto o esposo, mas o filho é algo que realmente mexe com o nosso coração, nossos sentimentos. Então eu acho que pra mim foram as partes que mais me fizeram refletir sobre mudanças que eu preciso ter no meu comportamento. Então isso foi um breve resumão de tudo aquilo que a gente falou durante essa semana. E vamos começar amanhã, que é o nosso dia 8, né? Vai ser a nossa segunda semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo vai dar tudo certo. Eu quero agradecer a todas por estarem aqui comigo nessa jornada linda, né, de conhecimento da palavra do Senhor. Eu sei que às vezes pode parecer muito difícil, muito complicado, mas Deus é fiel e Ele nos dá sabedoria e entendimento para que a gente possa fazer tudo. Não se esqueça que tem a parte criativa no grupo da Cris. Agora a gente vai começar o nosso devocional. Bom, o nosso devocional da semana é sobre relacionamentos intencionais. E é muito importante, eu já fiz esse devocional várias vezes, porque eu faço parte do Frutíferas, que é uma plataforma paga, você paga, onde a Francine, que é uma teóloga maravilhosa, ela ensina e incentiva mulheres a se aprofundar na teologia cristã, né? Então, eu fiz esse devocional algumas vezes já, inclusive esse material é dela, então... Enfim, foi algo que pra mim foi muito difícil, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em confiar nas pessoas. Então é muito importante que você leia cada palavra que tem escrita ali. E isso que eu vou falar é, na verdade, para você complementar e se refletir um testemunho também. A gente precisa, sim, de ter amizades mais profundas. Eu tenho algumas colegas, mas eu tenho amigas onde eu oro junto. Inclusive, tem uma amiga minha, não vou citar nomes porque ela também tá no grupo. A gente tem uma conexão tão grande, espiritual, com Deus, assim, que quando vai acontecer alguma coisa com ela, eu sonho e vice-versa. Quando eu tô passando alguma coisa, Deus mostra pra ela. E ela já chega mandando mensagem, perguntando, ai amiga, se tá tudo bem, tá acontecendo isso, tive um sonho assim. E várias situações que essa minha amiga viveu, Deus me mostrou. E, claro, do meu jeito, eu dobrava meu joelho, falava para Deus mostrar o caminho para ela. E esse é o jeito que a gente tem de cuidar das pessoas que a gente ama. Então é muito importante você criar esses relacionamentos intencionais. No decorrer do nosso estudo da Bíblia, você vai ver em diversas partes o quanto existiam amigos aqui dentro da Bíblia. Mais que amigos e irmãos. Inclusive dos discípulos de Jesus, né? Ele também tinha aqueles que eram mais íntimos, que a gente também vai ver mais pra frente. E isso é muito lindo, é importante você ter essa ligação espiritual com alguém, você poder contar dos seus pecados sem você ser julgada. Claro, a gente tem Deus, a gente tem Jesus, onde a gente abre o nosso coração, mas é tão quentinho, é tão maravilhoso você poder compartilhar isso com alguma pessoa, sabe, sem que a pessoa te julga, e sim que ela olha pra ti e fala, nossa, eu entendo a tua dor, vou orar por você. Ou às vezes ela até mesmo fala, nossa, eu não sei o que você tá sentindo, eu não entendo a tua dor, mas eu vou colocar aos pés do Senhor. Não tem coisa melhor e mais linda do que você diante de um pecado, você poder fazer isso, sabe? Você poder ter esse privilégio de ter essa pessoa. Então, nesta noite, eu oro a Deus para que o Senhor, se você ainda não tenha, coloque no seu coração um desejo e coloque ao seu redor pessoas onde você possa viver esses relacionamentos intencionais, onde você possa viver essa amizade verdadeiramente cristã, onde você pode criar esses laços espirituais, que é muito lindo. Então, eu agradeço vocês por essa semana maravilhosa e peço humildemente que Deus nos dê força, nos dê sabedoria pra gente ficar e continuar mais uma semana. Que Deus abençoe.